companheiros, companheiras. É um prazer estarmos aqui novamente. Agradecer a todos pela participação, pelo comprometimento. Nós estamos iniciando agora essa semana, uma semana de debate extenso, visando facilitar a vida dos companheiros, visando motivá-los a fidelizar o associado, fazer crescer o movimento e, principalmente, acreditar e dar espaço para o novo. Essa nova modalidade que nós temos, interesse especial, cibernético, e nós temos aqui hoje, nessa sala, os dois grandes nomes, né, o Lavieri, o companheiro Lavieri, e o companheiro Komatsu, nosso mestre, o grande mentor de todos nós. Então, cada um vai apresentar, né, fazer a sua apresentação, e em seguida abrir um espaço aí de 20 minutos para questionamento, pergunta, debate. Então, vamos aproveitar, vamos acreditar no leonismo. Nós somos privilegiados, Deus nos deu essa oportunidade de continuarmos vivendo após essa pandemia, nós passamos por ela, então nós temos uma missão e nós temos uma obrigação de manter o leonismo vivo, aceso, motivado e realizando. Então, eu agradeço a todos pela participação, que sejamos multiplicadores, né, que possamos passar para os nossos clubes o que a gente aprender aqui hoje, e que cada um possa questionar, perguntar, e assim nós vamos criando bases sólidas para o leonismo, cada vez mais ainda que já é consolidado, né? Então, muito obrigado a todos, eu passo a palavra para o companheiro Rodrigo e companheiro Ricardo, para que possam iniciar as apresentações, e que Deus nos abençoe. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer pela organização desse evento virtual, o nosso companheiro PDG João Paulo, que é o coordenador GMT do Distrito Múltiplo LC. Cumprimentar de uma maneira muito afetuosa os governadores aqui presentes. Vejo vários, vejo a Polu, vejo a Lani, vejo a minha governadora Márcia, vejo o governador Celestino, a nossa vice-presidente do Conselho, Carmen, vejo ex-governadores como Wilson Moromizato, ex-imediato, vice-governadores como Anadir, muitos PDGs como a Cir, ex-presidentes de conselho como o Jorge Lehmann, grandes companheiros como o meu companheiro dessa jornada de hoje, Rodrigo Lavieri. Então, gostaria de, em seus nomes, saudar nesse ambiente virtual a todos que se juntam, né, a essa sessão. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Vocês conseguem ver a tela já? Já apareceu, sim. Rodrigo, tá ok a tela? Tá ok, estou vendo. Perfeito. Então, o desafio nos próximos minutos seria de discutirmos um pouco como fundar clubes de interesse especial. É muito raro que você consiga, em uma única tacada, jogar a sua bola de golfe, né, no green e, enfim, ela rolar naquela grama mais próxima do buraco e, em uma única tacada, essa bola entrar no buraco. Esse evento muito raro é chamado no golfe de hole in one, né? Quer dizer, você com uma única tacada, como se você com uma única reunião já tivesse mais de 20, 24 associados fundadores, já tivesse uma estrutura organizacional para esse clube, né? Enfim, um dos eventos mais raros na extensão é você conseguir fundar o clube em uma única tacada.
Então, eu diria assim, todo jogador de golfe sabe que algum dia pode, eventualmente, talvez até por acidente, né, fazer um hole-in-one, né, mas nós não devemos nos programar para fundar clubes desta forma. E por ser a fundação de clubes uma tarefa bastante complexa, uma discussão que se faz necessária é de novas estratégias de organização, de fundação de clubes. Então, de organização de novos núcleos, de fundação de novos clubes. Quando se pergunta como fundar clubes de interesse especial, eu sempre digo assim, busque dentre os seus contatos, nos meios sociais, nas redes, por grupos constituídos. Tá? Então você tem que circular, seja nas redes sociais, seja nos meios sociais, mas você precisa buscar grupos constituídos por uma causa, por um esporte, lazer, hobby, por uma cultura, ou etnia, ou língua, por uma profissão, área de formação, educação, por uma fase de vida, por uma filosofia de vida, por um estilo de vida, por uma religião, enfim. Talvez a palavra que melhor defina é uma paixão. As pessoas que têm uma paixão por uma dessas atividades, uma dessas causas ou uma destas condições. Quando falamos em como fundar clubes de interesse especial, talvez o conceito mais importante seja a definição de comunidade. Aquela definição de comunidade de décadas atrás, né, eu ouvia o PCC Lehman falar, né, aquela definição de comunidade mudou de um lugar físico para afinidades compartilhadas, grupos com qualidades semelhantes. Esse meio virtual onde nós estamos imersos, na verdade, é um meio que veio para fazer parte das nossas vidas. E aquele lugar físico que nós buscávamos passou a ser muito mais um lugar afetivo, um lugar de relacionamento de pessoas que estão unidas majoritariamente por afinidades. Então, buscar esses grupos é o que vocês precisam fazer quando vocês vão fundar clubes de interesse especial. Você está em busca de um grupo que tenha uma paixão. Essa paixão pode ser a gastronomia, né, um bom vinho, uma cerveja artesanal, uma confraria. Ou essa parceria pode ser o ciclismo, um grupo de bike, o futebol, o golfe, o tênis de mesa, o beisebol, o voleibol. Mas também pode envolver pessoas que tenham afinidade, porque curtem serem vegetarianos ou veganos, ou adeptos de uma alimentação saudável, ou são pessoas que defendem o meio ambiente, ou são pessoas que buscam oportunidades de melhorar o cuidado à saúde das pessoas. E aí nós temos grandes causas como diabetes, câncer pediátrico e a visão, dentre as nossas causas globais, mas temos muitas outras, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, o transtorno do espectro autista. E não podemos deixar de mencionar, especialmente na situação que nós vivemos no mundo atual, da importância, por exemplo, do alívio à fome. Aqui nós temos um panorama global, essa é uma foto do dia 9 de setembro deste ano, de quantos clubes de interesse especial nós tínhamos ao redor do mundo. E quando você identifica 52 clubes de interesse especial no DMLC, 42 no DMLD, 22 no LA e 21 no LB, você já sente no Brasil o potencial que os clubes de interesse especial possuem. Mas quando você vai para localidades como a Ásia e vê
milhares de clubes se estabelecendo na Índia e nos arredores, né? Mais de 250 clubes já na África, quase 300 clubes de interesse especial na Europa, 171 na Oceania, 686 nos Estados Unidos. Enfim, você vai começar a identificar um potencial muito grande e você vai entender por que é que essa proposta traz no seu bojo esse poder de atrair pessoas que tenham afinidades em comum. Os benefícios do Clube de Interesse Especial são muitos. Você passa a integrar uma rede conectada de pessoas com ideias, com pensamentos afins. Você passa a atender necessidades das comunidades contemporâneas, das comunidades que nós temos hoje. Muitas comunidades, elas se estabelecem em redes, em conexões, né? Sejam presenciais, sejam virtuais, sejam híbridas, né? E atender essas necessidades dessas comunidades contemporâneas é um desafio presente no mundo contemporâneo. O aspecto comum aumenta o engajamento dos associados do clube. Uma causa, como eu disse, uma afinidade, uma paixão. E o interesse especial propicia um meio de conectar-se, regional ou globalmente, com outros clubes que compartilhem paixões semelhantes. Por exemplo, um clube de bike pode se relacionar com clubes de bike do mundo todo, né? Um clube de diabetes, idem. Um clube que tenha um esporte diferente, um esporte que realmente possa chamar a atenção de mais pessoas, mas que ainda seja muito limitado no seu país, pode ganhar um potencial muito grande de relacionamento com outros clubes deste mesmo esporte. Quando nós falamos em fundar clubes de interesse especial, nós estamos sempre em busca, como eu disse, de um grupo que tenha uma paixão. Só que vocês precisam entender que mesmo as áreas de interesse, elas evoluem. Se eu pegar o cinema dos anos 70, 80, né, e eu for lembrar de 40 anos atrás, do ET, nós temos uma manchete: ET faz 40 anos e volta aos cinemas unindo gerações e arrancando o choro. Mas essa área evoluiu de uma forma do cinema para o vídeo, para a TV, para as plataformas de streaming. E é essa dinâmica de streaming, de casting, de espelhamento que você precisa dominar realmente para você entender como é que esse conceito de comunidade evoluiu e como é que essas comunidades se relacionam, especialmente se interrelacionam neste momento. Em busca de um grupo que tenha uma paixão. Esse é um projeto, nosso último projeto, é um grupo vinculado à gastronomia, vinculado a um espaço específico, vinculado, enfim, a trazer pessoas que talvez possam estabelecer novos patamares de desenvolvimento do serviço voluntário significativo. E uma pergunta frequente é: encontrar ou formar um grupo? Né? Aí nós temos um clube de interesse especial, que é o Marília Agroecológico. Ele foi tanto encontrado quanto formado, né? Na verdade, nós fizemos uma mescla dessas composições. E para começar, que tal começar como um núcleo? Um núcleo especializado pode ser uma boa forma de rapidamente evoluir, né? E de se transformar num clube de interesse especial. Então, essa evolução de núcleo a clube é possível em qualquer modalidade de clube, mas eu acho que é especialmente interessante quando você quer iniciar algumas atividades antes de constituir esse clube com 20 ou mais associados. Então, essa evolução do núcleo até você ter um estandarte, até você ter sino e martelo, até você ter, na verdade, uma carta constitutiva de você ser uma família logística autônoma como um clube, pode ser uma estratégia bem interessante. Isso nós utilizamos na fundação de vários clubes e também utilizamos na fundação dos clubes de interesse especial.
não percam de vista iniciar algum trabalho, iniciar os encontros de pessoas que tenham afinidade, porque, de fato, este núcleo com 5 ou mais associados pode rapidamente evoluir para um clube. A causa é alguma coisa muito forte. Eu acho que não é a única afinidade. Mas quando você pega uma causa como o meio ambiente, quando você pega uma causa como diabetes, quando você pega uma causa como alívio à fome, quando você pega uma causa como câncer pediátrico, quando você pega uma causa, enfim, você tem nas suas mãos o potencial de rapidamente plasmar essas ações, né, em algo significativo, não só para a comunidade, não só para as pessoas beneficiadas, mas também para os associados do seu clube de interesse especial ou do seu núcleo especializado. Um grande desafio não é somente fundar, né? A pergunta vem, como fundar e manter clubes de interesse especial? Esse clube de interesse especial, particularmente, ele desenvolveu uma horta orgânica, uma horta agroecológica, urbana. Esse foi o projeto master, né, o principal projeto desse clube. Com a pandemia, o que é que aconteceu? Essa horta funcionava em um hospital. Era um hospital originalmente psiquiátrico, que se transforma num hospital geral, e esses companheiros ficam proibidos, né, de adentrarem livremente a essa área hospitalar com a pandemia. Então, esse clube rapidamente se desenvolve num clube, apesar de ser um clube de interesse especial, de um clube que trabalha no alívio à fome, de um clube que trabalha na produção de equipamentos de proteção individual. Aqui são máscaras infantis, numa época que não havia máscara infantil oferecida a uma ala específica de pediatria e oncologia pediátrica. Então, essa rápida transformação de um clube especializado num clube que mais se assemelhava a um clube tradicional nas suas ações, né, foi um dos desafios da pandemia. Esses desafios também foram colocados, como eu disse, na arrecadação de produtos não só alimentícios, mas também de higiene, mas também brinquedos oferecidos para a comunidade, né, numa parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Então, quando se discute como fundar e, sobretudo, manter clubes de interesse especial em meio aos desafios, né, daquela fase mais aguda da pandemia, né, foi integrá-los em ações, ainda que pequenas, que mantivessem esse elan, né, do serviço voluntário significativo nesses clubes. E a reestruturação necessária pós-pandemia, né? Uma das ideias que nós trazemos aqui, na manutenção dos clubes de interesse especial, na busca de reestruturação das atividades do clube, essa é uma situação real desse clube do agroecológico, é buscar um projeto de subsídio de impacto da LCIF, no caso específico desse clube dentro do distrito LC8, para reestruturar aquela horta que, depois de 2 anos, 3 anos, né, quer dizer, realmente ela vai precisar de um novo investimento em aspersores, em bombas de água, enfim, em organização de canteiro, em estruturas para sombreamento, etc. Então, nós vamos ter que contar também com recursos do braço humanitário da nossa associação, que é a nossa fundação, LCIF, né? E felizmente, nós temos a possibilidade da utilização de parte do subsídio de impacto do distrito. Como vocês sabem, um distrito que arrecade num ano fiscal, num ano leonístico, $10 mil ou mais, ou um Lions Club que arrecade em um único ano fiscal $5 mil ou mais, tem direito de ter no ano seguinte, né, uma restituição de 15% desse valor arrecadado por um clube acima de $5 mil ou por um distrito acima de $10 mil, na forma de subsídios para projetos de impacto de LCIF. Né? Então, nós esperamos poder utilizar isto na manutenção, na reorganização, na reestruturação das atividades desse clube de interesse especial. A grande
questão estratégica da associação, especificamente neste ano leonístico. Ela é estendida a todos os distritos do mundo, é a estratégia GMA, né? Global Membership Approach. E Global Membership Approach é a abordagem global do quadro associativo que prepara os distritos a desenvolverem o quadro associativo por meio de um processo estratégico voltado a, todos conhecem, rejuvenescer os distritos com novos clubes, é disso que nós estamos falando aqui, clubes especializados, por exemplo, revitalizar os clubes com novos associados, é o que nós falamos cotidianamente em campanhas, né, do Simplesmente Convide, né, do aumento do quadro associativo 1 a 1 nos clubes, e, sobretudo, de motivar os associados que já estão no nosso movimento com companheirismo e serviço voluntário significativo. Então, essa estratégia GMA vem para potencializar as nossas ações e, como vocês percebem, a estratégia GMA também abraça os clubes virtuais, abraça os clubes de interesse especial, abraça os projetos todos de extensão, né, de organização de novos núcleos e da fundação de novos clubes. E um ponto que tem que se falar como chave, e isso é parte do nosso plano 25 Plus, na América Latina e Caribe, na nossa área constitucional 3, é o desenvolvimento de liderança, mas não é um desenvolvimento de liderança apenas com o Centro Leonístico de Aprendizagem, apenas com os institutos regionais, os institutos de Lions International, apenas com as escolas de dirigentes. Esse é um desenvolvimento de liderança do Plano 25+, que prevê capacitações desenvolvidas para cada clube, considerando as suas necessidades específicas. Então, é a capacidade que os distritos, que as regiões, que as divisões devem desenvolver com as suas equipes GAT, né, e, sobretudo, com as suas equipes GLT, de capacitar cada clube em particular. Começando pelos clubes, obviamente, mais estratégicos. Tá? Mas nós precisamos desenvolver essa capacidade de ter uma equipe que possa atuar no desenvolvimento de liderança, desenvolvendo cada necessidade particular de cada clube. Talvez essa seja uma grande inovação, que essa retomada, não é? Especialmente a possibilidade de fazer eventos presenciais de desenvolvimento de liderança, possam possibilitar essas oficinas que seriam desenvolvidas de acordo com a necessidade identificada por cada clube. Eu sempre digo que falar de extensão, falar de novos clubes de interesse especial, é falar do serviço. E aqui falar da nossa estratégia também do plano 25 Plus, 25+, do serviço em primeiro lugar. Então, quando nós falamos do plano 25+, do serviço em primeiro lugar, nós estamos planejando campanhas mensais, né? Pelo menos mensais para os clubes, utilizando pelo menos 50% do tempo das suas reuniões para tratar do serviço voluntário. Não sei se vocês perceberam quantas vezes eu falei serviço até agora, né? Quantas vezes nós citamos o serviço voluntário significativo, né? É importante que você reporte isso no MyLion, mas é importante que você desenvolva essa cultura de movimentar continuamente, permanentemente o seu clube, a sua reunião de clube, né? Seja ela presencial, seja híbrida, seja virtual, né? Mas você deve se inspirar, não mais se limitar ao calendário de atividades da nossa associação, né? Não se limitar apenas às campanhas globais, como diabetes, visão, câncer pediátrico, meio ambiente e alívio à fome, mas você deve olhar para a sua comunidade, identificar as necessidades, ver quais dessas necessidades o seu clube, a sua equipe, né, pode atender. E honrar, de fato, o nosso lema, que é
nós servimos. Serviço em primeiro lugar. Não há extensão sem serviço. Não há fidelização sem serviço. Não há aumento 1 a 1 do quadro associativo sem serviço. O serviço é que nos move, o serviço e o companheirismo é aquilo que nos une. Então, serviço em primeiro lugar. Se vocês conseguirem atingir essa meta de utilizar 50% do tempo da reunião do seu clube, do tempo da reunião do seu gabinete, do tempo da reunião da sua equipe, para falar de serviço, para planejar, para avaliar, enfim, para discutir serviço, né? Nós teríamos, com certeza, um resultado muito promissor, seja ampliando as possibilidades do desenvolvimento do quadro associativo na vertente varejista do 1 a 1, na vertente atacadista da extensão, com novos clubes e novos núcleos, né? Seja, na verdade, potencializando as ações humanitárias que nós podemos desenvolver. Nós estamos presentes em atendimento emergencial dos desastres naturais, nós estamos envolvidos em várias campanhas humanitárias e nós estamos também envolvidos muito próximos dos nossos jovens, né? Então, acho que, além das campanhas globais, nós temos um conjunto de ações, né? E realmente nós precisamos maximizar essas ações e falar de serviço é alguma coisa essencial quando se fala, por exemplo, de extensão, de novos clubes e de clubes de interesse especial. Por fim, a fidelização tem o mesmo F de felicidade. Essa é a nossa grande campanha global da área constitucional 3. Né? Essa é a área que nós precisamos, talvez, navegar com maior intensidade. Fidelizar tem o mesmo F de fazer as pessoas felizes. Se os nossos associados estiverem felizes, a chance de você fidelizar esses associados é muito grande. Então, quando você identifica um grupo de pessoas com uma afinidade e enxerga nessas pessoas a possibilidade de desenvolver um núcleo especializado ou um clube de interesse especial, pensem o que faria estas pessoas ainda mais felizes. Essa é a grande dica, essa é a grande estratégia para você conseguir fidelizar pessoas, fidelizar associados, né? Mobilizar sentimentos, emoções, coisas boas que vêm do nosso interior, que contaminam no sentido benéfico outras pessoas, que criam um clima produtivo, um clima positivo, um clima, uma relação ganha-ganha, né? Que é realmente aquilo que vai fazer ser possível fidelizar associados. Se fala muito em por que se perde. Possivelmente se perde porque não se serve, não se planeja, não se faz. Vencer a inércia, recomeçar, retomar, planejar, utilizar todas as ferramentas disponíveis, né? E fundar clubes e, por que não, clubes de interesse especial. Aproveito para fazer um rápido comercial, né, do dia 19 de novembro, 16 horas, horário de Brasília, o link vai ser disponibilizado. O dia já tradicional, né, da celebração e posse de novos leões no Brasil. Juntos nós podemos. Todos os leões que foram admitidos desde o dia 1º de julho até nós convencionamos o início aí do mês de novembro, até meados de novembro, vão ser incluídos, né, nesse dia de celebração e posse de novos leões no Brasil. Nós estamos num momento de retomada, mas julgamos ainda que esse evento virtual seria importante. Ele foi um elemento de grande estímulo nos 2 anos da fase mais aguda da pandemia, né? E nós temos certeza do êxito, do sucesso com a participação de todos vocês do dia da celebração e posse
de Novos Leões no Brasil. Então, sábado, 19 de novembro, 16 horas, todos juntos, todos conectados, todos pensando realmente em como fazer cada vez mais desenvolver o quadro associativo. Quando se fala em desenvolver o quadro associativo, desenvolver é mais que crescer. Desenvolver é algo que nos desafia a fazer das pessoas, por intermédio da nossa associação, pessoas melhores, pessoas mais felizes, pessoas com um potencial maior de ação, pessoas com um potencial maior de fazerem a diferença em suas comunidades. E esse conceito de comunidade, como eu já disse desde o início da apresentação, é alguma coisa que se modificou. Comunidade hoje tem muito mais a ver com afinidade, com aquilo que eu gosto de fazer, do que simplesmente com o local físico onde eu moro, onde eu resido. Então, eu vou parar por aqui. O compromisso era não ultrapassar os 30 minutos, abrir para perguntas, né? E mais uma vez, eu parabenizo aos organizadores deste fantástico evento virtual, me coloco à disposição para as perguntas, comentários, dúvidas, e realmente nós estamos todos muito, muito agradecidos com a oportunidade de interagir com todos vocês. Palavra de vocês. Só temos que parabenizar o companheiro Ricardo. Excelente, fantástica explicação, uma verdadeira aula. Parabéns. Cada vez que a gente assiste uma reunião com vocês, a gente enriquece o nosso aprendizado. Muito obrigada. João Paulo, você está no mudo. Companheiro Ricardo, parabéns, né, mais uma vez, e essa sua fala abre um leque, né, quando nós falamos também para trazer o jovem. Então, o Lions começa a falar a língua do jovem, e essa pegada aí de clube de interesse especial é muito importante, que é um grupo que fala a mesma língua e vem unir a nós para servir, né? Então, que cada companheiro presente aqui, que comece a enxergar ainda mais além do horizonte, que sempre, infelizmente, o pessoal coloca muita barreira, né? E fica receoso a dar oportunidade ao novo, ao inovar. Então, cada companheiro abrace realmente a fala do nosso grande líder e possa ver que não é impossível. Nós temos que adaptar e também estar aberto às novas vozes, dar novas oportunidades, né, às pessoas que com certeza vão estar somando. Então, parabéns, companheiro Ricardo. Muito obrigado. Acho que temos aí, deve ser o Wilson com a mão levantada. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos e a todas. Ricardo, nós estamos fundando um núcleo de interesse especial aqui em Petrolina, aos moldes do Sororidade, né? Uhum. E a minha dúvida é a seguinte: um companheiro do nosso clube, ele pode participar do núcleo ou não? E outra, eu vi uma observação no site de Lions, e se não quisesse transformar esse núcleo em clube, seria até, me deu a impressão que até eles indicavam isso, que seria mais vantagem, mesmo atingindo 20 companheiros, não transformá-lo num clube, deixar como núcleo. Bom, agradeço a pergunta, o comentário, Wilson, e digo o seguinte, não, se você tiver mais que 20, 24, dê autonomia ao novo grupo e o transforme num clube, né? Então, acho que
A grande questão do núcleo é ser uma startup de um clube, né? É ser o início de um clube, né? Mas nós não recomendamos, ou não podemos recomendar, que o núcleo permaneça indefinidamente como núcleo dentro do clube, né? Nós devemos buscar aí a sua autonomia, sendo, em algum tempo, um novo clube. A outra questão é que você precisa ter um companheiro do seu clube como um orientador, de preferência um orientador certificado, né? Como um orientador do novo núcleo. Então, nós devemos ter, sim, um companheiro não como associado do núcleo, mas um companheiro do seu clube, que seria o orientador. Ele atuaria como um elo, né? Uma ligação entre o clube e o núcleo, né? O núcleo tem presidente, secretário e tesoureiro, ele tem uma relativa autonomia, não uma autonomia total como um clube, mas ele tem autonomia para realizar suas próprias reuniões, para realizar suas próprias campanhas, ele pode ou não participar das reuniões do seu clube, pode ou não participar das suas campanhas, mas você não tem direito, por exemplo, de invadir a reunião do núcleo, né? Quer dizer, nós temos aí uma assimetria, né? E um dever de proteger os núcleos. Então, na verdade, nós precisamos imaginar essa estrutura funcional como sendo uma filial do clube, né? Aliás, em espanhol se fala clubes filiales, né? Não se fala em núcleo, né? Aquilo que é branch em inglês, clubes filiales em espanhol e núcleo aqui em português. E do clube pode participar pessoas de outras localidades, não teria problema não, né? Nenhum problema. Você pode ter um núcleo híbrido, você pode ter um núcleo virtual, você pode ter, enfim, todas as modalidades que são permissíveis, na verdade, a um clube, são também a um núcleo, né? Ok? Parabéns. Obrigado, viu? Iniciativa. Acho que o Sororidade é um grande exemplo para todo o Brasil, né? Então, acho que nós precisamos ir realmente em direção ao sucesso, e acho que o Sororidade é um grande sucesso do Distrito LC2. Outras perguntas? Boa noite. Eu sou a Terezinha, do Lions Clube de Calcaia, e estou na assessoria de clube de interesse especial no nosso distrito LA4, aqui em Fortaleza. Primeiro, quero parabenizar, né, nosso mestre, eterno mestre, Ricardo, principalmente para uma coisa que para nós é novidade, né, aqui em Fortaleza, porque nós ainda não temos efetivamente nenhum clube de interesse especial. E até temos, né, que eu já comecei a conversar com os presidentes de divisão e região. Nós temos aqui conosco o companheiro Ronaldo, que, se Deus quiser, vai criar um clube de interesse especial lá em Juazeiro, já me falou. E em Fortaleza nós temos um clube só de mulheres, Mulher Rendeira. E eu queria saber, a minha pergunta, eu ia fazer as duas, uma do núcleo, que você já explicou muito bem, e sobre esse clube que já existe, se ele pode ser, ele ou outros clubes, se pode ser transformado em clube de interesse especial. E ainda tenho dúvidas quanto aos núcleos. Se você já explicou que se a gente já tem 20 pessoas, 20 membros, o ideal seria desmembrar e realmente ser um clube autônomo. Mas, se a gente não tem, a gente tem um prazo para ficar como núcleo, ou pode continuar a ficar sempre como núcleo? E a outra pergunta são os custos. Se são os mesmos, a joia é a mesma, se tem que pagar tudo do mesmo jeito. Obrigada. Agradeço a pergunta. Os custos são exatamente os mesmos, né? A joia de ingresso, as cotas e tudo mais.
A única coisa que o núcleo pode estabelecer diferente do clube é a mensalidade. A mensalidade do núcleo ela pode ser uma mensalidade de acordo com aquilo que o núcleo oferece, uma vez que o núcleo faz reuniões, que organiza essas reuniões como núcleo. Eles não obrigatoriamente teriam que participar das reuniões do seu clube, embora eles possam, tá? Então, os custos podem ser reduzidos na parte administrativa de clube e núcleo. Tá? Não há nenhum prazo definido para você permanecer como núcleo, tá? Mas nós recomendamos que, num prazo de 1 ano, né, no máximo, você tente fazer a conversão de um núcleo a clube, e quando você faz a conversão de núcleo a clube, você não tem que pagar as joias novamente, né, de associado fundador desses membros do núcleo. Os membros do núcleo que já pagaram os $35 para ingressar no seu clube via núcleo, eles não têm que pagar mais $35 como associados fundadores, tá? Tem um formulário de conversão, né, de associados do núcleo ao novo clube. Então, digamos que a joia de ingresso já está paga para aqueles que já participavam do núcleo. Os novos fundadores que não estavam inseridos no núcleo, esses vão pagar as joias de associado fundador. Espero ter respondido as perguntas, Terezinha. Companheiros, aqui eu não estou visualizando mais. O companheiro Rodrigo já está. Mais algum companheiro deseja fazer a pergunta? A gente já Tem passa para o companheiro Rodrigo. duas pessoas que estão com a mão levantada, a Edvalha e a Edcléia. Isso. Edcléia, obrigada. Perfeito. Então, após vocês, a gente já passa para o Rodrigo, que eu não estou visualizando aqui. Obrigado. Inicialmente, parabenizar a excelente, brilhante palestra do Ricardo. Eu sou companheira de Cléia, eu sou do LC1, eu sou assessora de síndromes, e para dar um breve relato da importância dos clubes de interesse. Eu colaborei na fundação de um clube de centenário de interesse, a minha causa é a causa voltada à questão da pessoa com deficiência, e um clube de interesse voltada, até estou vendo a PDG Carmen, né, que ela foi indicada como a nossa orientadora na ocasião da fundação desse clube, porque eu migrei para o clube, então não poderia estar nas duas funções, e o clube permanece firme até hoje, né, um clube onde ele se encaminhou para um clube de famílias, né, famílias de pessoas com deficiência, e fundamos em maio um clube de interesse especial, também no campo das deficiências, mas um clube formado por profissionais. Então, nós temos médicos, geneticistas, psicólogos, psicopedagogos, e um clube cibernético, porque também por conta do amplo trabalho de todos, e um clube que vem também se constituindo já com várias ações, seminários, né, eventos. Na semana passada, nós estávamos numa reunião que não era reunião de lives, era uma reunião técnica de estudos, e me dei conta que nós tínhamos 15 leões, né? Então, eu até mencionei, o clube, né, de interesse, ele é um clube que ele agrega, né, ele aglutina determinadas, né, pessoas que já têm uma vocação por voluntariado, que já têm um clube de interesse, e que aí eles são conclamados, né, para virem para o Lions, como foi o que criamos em maio. Então, é só um depoimento, né, de como a aderência, né, da pertinência e do vínculo nos clubes de interesse, eles são muito mais eficazes, porque unem pessoas que, de certa forma, já são unidas em torno de um determinado projeto, né, de uma determinada ação, e eles aprendem e se tornam voluntários de Lions e trazem para o Lions o que já faziam aí sim, agora, né, sob as orientações, né, da nossa instituição, e agregando serviço. Simplesmente isso aí é um breve depoimento, né, corroborando aí com esse evento tão importante, né, de disseminação dos clubes de Lions de interesse. Perfeito. Edvalha? Precisa abrir seu microfone, Edvalha. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta aí
e até para colocarmos mais a nossa... Pode falar, a gente está te ouvindo. Nós temos clubes especiais, clube de mulheres. Agora, era importante, eu não sei se o Ricardo tem alguma informação para nós. Hoje, nós, no Brasil, estamos num outro momento de Lions, né? Graças a uma mudança virtual, muita gente participando a nível de Brasil. Mas eu vejo como importante para a adesão de novos companheiros que o Lions Internacional, através da equipe Brasil, Área 3, coloque na mídia, né, nas principais redes de televisão, alguma coisa para o Lions poder ter como referência. Porque nós estamos ficando restritos entre nós, muito boas informações, muito grandes oportunidades, mas a sociedade não está sabendo que o Lions está disponível para ela. E se nós tivéssemos um marketing de uma forma global, né, principalmente a nível de Brasil, divulgando esse tipo de atividade que o Lions está querendo participar. Perfeito. Eu participei de um pedágio agora no sábado, que é um pedágio onde eu sou presidente da Associação dos Diabéticos aqui do Vale do Itajaí. E a fala sobre a instituição, exemplos de pais ou de filhos que dão pelos tratamentos que o pai estão ganhando nessas entidades, e o Lions, que faz o trabalho, não aparece. Por quê? Porque nós não estamos ligados à mídia tradicional e não informamos o que o Lions faz para a sociedade. O que nós poderemos fazer para que esse projeto realmente fosse mais acelerado e mais oportunidades fossem dadas, porque nós esperarmos só dos nossos companheiros para abrir novos clubes, a dificuldade é grande. Então, é importante nós termos um marketing Brasil para divulgar esse tipo de trabalho. Parabéns pela apresentação. Ok, eu agradeço a sua contribuição. Acho que estamos trabalhando de uma maneira mais forte na área de marketing. Acho que essa deficiência existe. Acho que isso é um assunto para um outro momento de discussão específico, tá? Mas eu queria dizer que, uma pergunta que eu não tinha respondido ainda, o clube existente, ele pode declarar-se como um clube de interesse especial, tá? Isso com a senha do secretário, do presidente, você consegue declarar que um clube existente seja de interesse especial, ok? Acho que era a última pergunta da Terezinha que eu não tinha respondido. Eu sei que tem várias mãos levantadas, mas nós temos a apresentação do Rodrigo, né? Vou pedir para que vocês me mandem essas perguntas, para não atrapalhar a dinâmica da apresentação, né? Posso respondê-las no chat, eu posso respondê-las se o Rodrigo me mandar essas perguntas depois, que ele tem controle do chat, né? Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mais uma vez com vocês, dizer que é um prazer poder rever cada um de vocês, ainda aqui nesse ambiente virtual, né? E pedir para o nosso companheiro, grande amigo Rodrigo, dar sequência à programação. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Comar. Beleza. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, pelas palavras. A gente sempre, logo que a gente entrou aqui na sala, acho que foi a Marli que falou, vamos ter 2 grandes mestres, e eu ainda brinquei, eu falei, a gente aprende muito mais estando aqui, porque toda reunião é um aprendizado. Então, eu vou começar, vai aparecer uma tela aí, acho que apareceu. Bem, para quem não me conhece, tá, eu estou como coordenador da equipe global de liderança, né, eu sou o GLT do Distrito LC2, me chamo Rodrigo Lavier Mendes, e hoje eu vou vir falar aqui a pedido aí do nosso coordenador de MT, João Paulo. Até foi um pedido que me surpreendeu, porque ele me passou a seguinte incumbência. Rodrigo, você pode falar das causas globais de Lions? E daí eu até falei, poxa, falar das causas globais, né, é bater sempre mais no mesmo assunto, porque é uma coisa que todo mundo, pelo menos leões e léos, tinham que saber de cor e salteado, né?
Mas aí a gente começa a ver, a gente faz orientação, temos feito bastante orientações em clubes para novos associados, inclusive associados até mais experientes, tá? E a gente descobre que realmente a gente fica sem saber, tem gente que não sabe tudo de Lions, não sabe tudo que eu digo, não sabe um pouco da causa global, que para a gente é uma base, né? A gente segue sempre, é o começo de tudo. Então, até vou passar rapidinho um videozinho básico de Lions Internacional, tá todo o material aqui é oficial, sobre o que são as nossas causas globais, sobre o que a gente trabalha. Então, vai aqui, é bem rapidinho, para a gente começar a poder conversar. Bem, vocês viram aí rapidinho, né, uma base que a gente tem que começar passo a passo, né? A gente sempre fala, a gente quando coloca uma meta, para a gente atingir a meta, a gente tem que ir passo a passo, do primeiro ao último. A gente nunca vai, se a gente quer subir um andar, a gente não vai direto para o último degrau. A gente começa do primeiro para o segundo e assim a gente vai. Quando a gente fala em Lions, em serviço, o PDG Komatsu falou várias vezes aí, deixou bem, até eu ia brincar que metade da minha palestra já foi falada na dele, mas vamos aqui dar ainda mais ênfase na palavra serviço. Tá? Quando a gente faz serviço, a gente cria, a gente realmente faz o nosso movimento andar e a gente consegue não só atrair novos associados, como manter os nossos. Então, se hoje eu falasse assim, em 2 palavras, o que é a essência de Lions Clubes, eu podia dizer tranquilamente solidariedade e companheirismo. E quando eu falo solidariedade, eu estou falando em fazer serviços de impacto. E quando a gente fala em serviço de impacto, Lions tem suas 5 causas globais, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, os que não ouviram, vamos lá. As 5 causas principais de Lions Internacional: diabetes, meio ambiente, alívio à fome, visão e câncer infantil. E agora, aqui na nossa área 3, inclusive no plano GAT Plus aí 2025, o nosso PDG Komatsu também já deu uma como é que se diz assim, um spoiler de uma nova causa global criada aqui para a América Latina e que tem sido uma das mais importantes, porque é a base de toda a manutenção, a fidelização dos associados, que é a causa felicidade. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho delas agora rapidamente, tá? Sobre cada uma, sobre o que a gente pode fazer. Lembrando que a gente tem também as causas globais da nossa Fundação de Lions Club Internacional, a nossa LCIF. No caso da LCIF, ela tem as 5 primeiras e mais 3, que é o socorro em caso de catástrofe, esforços humanitários e juventude. Lembrando que para todas essas, Lions Internacional fornece subsídios, tem material para a gente usar, eu vou falar também um pouquinho aqui mais para frente, tá? Então, vamos começar com a primeira causa que a gente tem, diabetes. Quando a gente fala em diabetes, a gente trabalha com diabetes para quê? O nosso objetivo em atender a causa global de diabetes
é reduzir a prevalência de diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles que foram diagnosticados com essa doença. E por que que a gente fala isso? Será que Lion chegou e falou, vamos escolher uma diabetes, pegar uma doença? Não, porque os números mostram a importância dessa causa. Nós temos, para ter uma ideia, em 2019, só em 2019, tá? Há 3 anos, a gente não tem um dado mais atualizado, que seja contextualizado para isso, mas em 2019, a gente tinha 463 milhões de adultos vivendo com diabetes. E dessas pessoas, 4,2 milhões morreram por causa de diabetes. Ou seja, hoje, 1 em cada 5 pessoas acima de 65 anos é diagnosticada com a doença. E 1 em cada 2 adultos com diabetes não são diagnosticados, ou nem sabem que ter. Se a gente fizer uma conta em relação à população mundial, a gente pode dizer que são mais de 212 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de diabetes, que têm diabetes e nem estão sabendo. Então é para isso que a gente serve, é para isso que a gente faz eventos, atividade de serviço. E daí muitas pessoas falam assim, e o que a gente vai fazer? A gente vai doar aparelhinho de medição de diabetes, vai doar fita, é só isso. A gente tem inúmeras atividades, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente onde achar esses recursos. A gente tem inúmeras atividades que podem ser feitas sobre diabetes. Você pode doar aparelho de medição, você pode doar fitas para usar nesses aparelhos, você pode fazer exames de diabetes, fazer de fato, como a gente faz em feira de saúde, agora que a gente já está voltando a trabalhar presencial mesmo, fazer atividade de serviço. Vamos fazer exames de diabetes e direcionar o tratamento, né? Muitas vezes a gente fica naquele de fazer o exame e uma vez a pessoa sabe que fez o exame, deu que ela tem diabetes, e aí? Né? Então vamos encaminhar, vamos dar o passo seguinte para realmente a gente fazer uma atividade de impacto em nossa comunidade. Tá? A gente pode fazer palestras educativas sobre diabetes, seja ela online, seja presencial. A Edcleia acabou de escrever aí que o clube doou folhetos, kits de crianças para o programa de diabetes, exatamente. A gente pode fazer material informativo, a gente pode fazer post em rede social, vamos fazer uso das mídias sociais. A gente viu aí falando sobre a falta de marketing. É exatamente isso que a gente precisa divulgar o que a gente faz, tá? E quando a gente fala em marketing, existem subsídios para isso. Nós todos podemos pedir subsídios de marketing. Os distritos têm direito, distrito múltiplo tem direito, para justamente o quê? A gente poder divulgar nosso serviço, a nossa marca, né? A nossa grande marca Lions. Então, podemos fazer inúmeras atividades, principalmente diabetes, uma doença hoje tão séria, que tanta gente possui, tem essa doença, e é uma doença tão silenciosa, né? Quando a gente descobre, às vezes já tem que sair correndo para resolver. Então, vamos ajudar, tem milhões de serviços a serem feitos. Eu vou mostrar um pouquinho depois onde achar mais recursos sobre isso, tá? Outra causa global, meio ambiente. Bem, meio ambiente, acho que todo mundo sabe a necessidade de trabalharmos com meio ambiente, né? Nós trabalhamos com meio ambiente para proteger e restaurar de forma sustentável o nosso meio ambiente para melhorar o bem-estar de todas as comunidades. Existe um meme na internet, sabe aquelas piadinhas que a gente recebe no WhatsApp, na internet, e que ninguém se dá conta, que fala assim, se árvores nos dessem Wi-Fi, né, não só oxigênio, a gente tomaria mais cuidado com elas. É exatamente quando a gente fala assim, hoje em dia é mais importante a gente ter uma conexão boa do que pensar na árvore que dá oxigênio que a gente respira, né? Então, assim, a gente precisa avaliar as nossas necessidades, as nossas prioridades. Existe o famoso, aqueles R's, né, que começaram com 3 R's, reciclar, reutilizar, né? Viraram 4, viraram 5, e a grande questão para o nosso planeta, não existe jogar lá fora. Às vezes você fala assim, vou jogar alguma coisa fora aqui de casa, isso aqui deixa no lixo, vai para o lixo. Para o nosso planeta não existe. Tudo que a gente joga fora fica no nosso planeta. Então, aí o terceiro R, e para mim, sempre o mais importante de qualquer outro R,
é a palavra reduzir. Nós precisamos reduzir a quantidade de lixo gerada. Nós precisamos reciclar o que dá para ser reciclado. Nós precisamos repensar tudo que a gente faz em campanha de meio ambiente, o que a gente produz de lixo, o que a gente precisa fazer. Nós precisamos tomar mais cuidado com o meio ambiente. Por quê? Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 3 trilhões de árvores no mundo. Mas mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano. Agora, todo mundo aqui sabe, quando a gente planta uma árvore, ela tem um tempo para crescer, ela tem um tempo para produzir frutas, oxigênio, etc. E quanto que para cortar é muito rápido. Então, vamos pensar, tomar cuidado, a gente tem que plantar as campanhas que a gente faz muito de plantio de mudas de árvores, é extremamente necessário. Tá? A gente tem 30% da nossa área mundial coberta por florestas, ou seja, todo mundo fala, mas tem 30%, mas 30% é muito menos da metade, esse número está reduzindo cada vez mais. Tá? Para ter uma ideia, a gente teve uma redução global de 46% de árvores desde o início da civilização, ou seja, nós viemos há tão pouco tempo para este mundo e já fizemos perder praticamente metade de tudo que ele tinha de árvore. Então, vamos fazer atividades, e aí vocês vão perguntar o que a gente pode fazer de atividade para essa causa global? Plantar árvore, doar mudas, campanhas de reciclagem, campanhas educacionais sempre funcionam, palestras sobre meio ambiente, palestras de como reduzir o lixo, como reciclar, como reaproveitar os materiais. Vamos jogar fora. Hoje, a gente tem um grande problema, que são a vida útil dos eletrônicos. Né? Esses eletrônicos não podem simplesmente serem descartados, não podem ser descartados de qualquer jeito na natureza, no lixo. Vamos redirecionar o nosso lixo eletrônico, tem que ser enviado para o lugar correto. Vamos evitar jogar mais coisas, ou principalmente celular, computador que tem baterias que poluem extremamente muito a nosso meio ambiente. Então, esta causa global, hoje, é uma das principais causas globais, mas a gente está em alerta constante, né? Quando a gente fala de meio ambiente, e não é para menos. Uma outra causa global, não tão pouco importante, né? Alívio à fome. Por que a gente fala de alívio à fome? Qual é o nosso objetivo? Garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos. Quando a gente fala alimentos nutritivos, por quê? Porque você não vai ficar dando bala, não fica dando bolacha. A gente tem que dar comida. A gente, quando vai fazer campanhas de alívio à fome, que sejam comidas nutritivas. Né? Por que isso? Porque 11% da população global é afetada pela fome. Se a gente fizer essa conta hoje, são mais de 815 milhões de pessoas passando fome no mundo. 1/3 da produção anual de alimentos é perdido em desperdício na cadeia de suprimento, ou seja, a gente perde alimento, e aqui no Brasil é um dos países que mais se perde alimento, que se joga fora, alimentos que podiam ser utilizados. A gente precisa repensar tudo isso. 155 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem devido à desnutrição crônica. E ainda 33% das mulheres em idade fértil sofrem com anemia. O que acontece isso? Se a mulher está com idade fértil e tem anemia, e ela engravida, o bebê já vem com problemas. Ela vai ter problemas na amamentação, no desenvolvimento da criança. A criança já vem com problema. Então, nós precisamos trabalhar isso também. O alívio à fome é extremamente importante, principalmente todo mundo passou aqui na pandemia, inúmeras pessoas perderam emprego, inúmeras pessoas pararam de ter como comer. E, nesse ponto, eu sempre falo isso, Lion se reinventou na pandemia, Lion se modernizou, se atualizou, e a gente conseguiu fazer inúmeras atividades, atendemos muito mais pessoas no meio da pandemia do que a gente vinha atendendo até então, principalmente em fome. Então, esta é mais uma causa global que a gente trabalha forte sempre, né? E que precisamos trabalhar cada vez mais. Uma outra causa global que eu acho que é a grande chave de Lions, uma das mais famosas do nosso Lions, que é visão. Nós trabalhamos com a visão para quê? Para conter a cegueira evitável e melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e portadoras de deficiências visuais. E por que a gente trabalha com a visão? Porque mais de 253 milhões de pessoas são cegas
ou têm deficiência visual moderada ou severa, que a gente chama de MSVI. Isso no mundo. E pensando que mais de 75% de toda essa cegueira ou essa deficiência visual é evitável. Ou seja, isso muito acontece por falta de informação, por falta de exame. Tá? Cerca de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas têm deficiência visual simplesmente porque não possuem um par de óculos. Tá? E um fato que é facilmente entendível, 89% dessas pessoas que têm deficiência visual vivem em países em desenvolvimento. Por quê? Justamente porque não têm acesso a exames, a armações, a tratamentos visuais. E nós aqui, em Lions, a gente trabalha, desde o programa Sight First, que começou lá em 1990, Lions vem forte, tem uma parceria com a Johnson & Johnson com esse programa, a gente trabalha muito a parte da visão, e ultimamente a gente tem acompanhado os informes em My Lion, e a gente tem visto que a visão tem sido deixada de lado, ela tem sido uma das menores informadas. Então vamos voltar, dar um pouquinho de, prestar atenção um pouco nessa nossa área tão forte e tão necessária. Às vezes a gente vê crianças em escola com problema de desenvolvimento na escola, problema de aperfeiçoamento mesmo, notas baixas, simplesmente sem saber, e às vezes simplesmente porque ela não enxerga. Ela não está enxergando a lousa, não está enxergando o que é passado. Uma armação, um exame de acuidade visual, que a gente tem material, inclusive, de Lions pronto para isso, a gente consegue resolver muito, muito fácil isso. Então, vamos trabalhar um pouco mais essa causa também, tá? Outra causa global, que a gente já comentou, câncer infantil. A gente trabalha para ajudar os afetados pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar. Aqui, por que câncer infantil foi considerado uma causa global por Lions Internacional? Porque tem mais de 400 mil crianças diagnosticadas no mundo. A cada 2 minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. Gente, a cada 2 minutos, ou seja, nessa minha fala aqui, que da hora que eu comecei a falar de câncer infantil, uma criança foi diagnosticada a mais. 9 em cada 10 crianças diagnosticadas vivem em países de renda baixa e média. Ou seja, no Brasil é um dos fatores grandes. Por quê? Por do mesmo problema de visão. Elas não têm acesso à informação, não têm acesso a exames. Então, a gente precisa sempre trabalhar muito com isso. Houve, nos últimos 20 anos, 13% de aumento na incidência de câncer infantil. A gente fala que essa é a doença da modernidade, né? Hoje, quem aqui não conhece alguém que teve câncer? Que tem problema com câncer, que tem que trabalhar. E a gente tem visto muito, muito em criança. Será por problema de radiação, de celulares, de ondas de Wi-Fi, de alimentação não correta? Existem inúmeros, claro, existe problema genético, claro, mas existem inúmeros fatores que contribuem para isso. Então, vamos trabalhar. E o que a gente pode fazer? A gente pode auxiliar no tratamento, doar alimentos específicos necessários para instituições que trabalham com crianças com câncer, doar lenços, doar perucas, fazer realmente um apoio, chegar perto, fazer realmente um trabalho de estar do lado dessa criança, de assistir a criança, assistir a família que está com a criança com câncer. Tem inúmeras atividades, a gente pode fazer palestras, podemos fazer encontros educativos para que a gente faça a pessoa ter conscientização de quais são os sintomas e quanto antes a gente descobrir que tem isso, fazer tratamento. Podemos fazer com subsídios de Lions, fazer doações de equipamentos, construir salas equipadas para exames. Lembre-se, a gente tem uma grande fundação ao nosso lado, que ajuda-nos a realizar atividades de impacto de fato e cada vez maiores. E aí a gente vem para a nossa 6ª causa aqui da América Latina, que é a felicidade. Por que essa tem sido tão falado em felicidade, que a gente chama de a chave de fidelização? Bem, se eu for falar em número, como é que eu mediria uma felicidade? Como seria o jeito de eu medir se a felicidade está boa ou não? Tem um jeito muito simples. E eu vou falar do Distrito Múltiplo LC, já que a gente começou aqui, foi organizado pelo Distrito Múltiplo LC.
neste ano leonístico 2022-2023, ou seja, nós estamos agora comecinho de novembro, o ano leonístico começou em julho. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem julho, agosto, setembro e outubro, 4 meses, tá? Desta nova gestão, 1/3 da gestão se foi. E o que aconteceu? Entraram 411 novos associados. Puxa, somos ótimos, vamos trazer... Olha como a gente traz associado. Mas saíram 432. E daí a gente fala, poxa, será que tudo isso foi falecimento? Óbvio que não. O número de falecimento, quando muito, chega a 5%, graças a Deus, né? Infelizmente, a gente não tem controle, mas o que a gente chega à conclusão? Em 4 meses de gestão, nós estamos com um saldo líquido de menos 21% de associados no Distrito Múltiplo LC. Será que esse não é um fator que a gente pode medir a felicidade? Por que as pessoas saem do Lions? Será que elas estão insatisfeitas? Será que elas não perderam a alegria de servir? Nosso PDG Komatsu já falou aí um pouco, nós precisamos trabalhar essa alegria, a pessoa tem que estar satisfeita. A gente sempre fala que a palavra-chave para se manter associado no Lions é ele estar satisfeito, é a satisfação do associado. E por que a gente quer que a gente fala que tem que sentir felicidade? A gente tem que sentir felicidade ao motivar os associados com companheirismo. A gente tem que sentir felicidade para proteger os vulneráveis, impactando vidas, dando esperança mediante um serviço interessante e necessário. Olha aqui que o Komatsu já havia falado lá. A gente precisa fazer serviços. Fazendo serviço, a gente é feliz e a gente consegue passar essa felicidade. A gente precisa sentir felicidade ao comprometer-se com a felicidade dos demais. Quando a gente vê que a gente está dando felicidade, fazendo alguém feliz, a gente consegue ser mais feliz ainda. Temos que pensar que nós somos fontes de felicidade. A gente tem que passar a entender de que se a pessoa ama o que faz, se a gente consegue estar feliz no lar, se a gente ama servir, a gente não sai do movimento. Então, esse é o grande fator de fidelização. Como a Márcia já falou isso, se a gente faz atividade de serviço, a gente se sente útil, se sente necessário. Esse retorno, quem já fez uma atividade de doação, quem doou uma cadeira de roda para um necessitário, quem doou um prato de comida para alguém que estivesse passando fome, sabe que o sentimento de gratidão dessa pessoa com você é o maior pagamento que existe. Não existe reconhecimento maior e sensação melhor do que você ver que você fez a diferença para alguém. Essa felicidade te inunda, e é essa felicidade que nós precisamos passar para frente, que nós precisamos mostrar que quando se entra em Lions, quando se está em Lions, nós somos felizes. A gente precisa conhecer o que? A gente precisa amar o que a gente faz, é conhecendo o que a gente faz, é amando o que se faz que a gente consegue trabalhar mais. E aí vocês vão fazer, e como o que devemos fazer, então, para todas essas causas globais, para o que a gente pode fazer para fazer mais atividades? Vamos lá, tem 4 itenzinhos fáceis. Primeiro, a gente precisa avaliar necessidades comunitárias e de clubes. É necessário que a gente conheça o que a nossa comunidade necessita. E aí, tanto a comunidade quanto o clube. Porque vocês vão falar, poxa, mas o Komatsu falou bastante aí de clube de interesse especial. E daí eu trago um clube de interesse especial, inclusive um dos exemplos que ele usou foi o clube, Lions Clube São Paulo, Sororidade Social, aqui do Distrito LC2, onde a especialidade do clube é atender mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação que tiveram violência doméstica. E aí você fala, poxa, como é que eu vou usar todas as causas globais se o meu foco do clube é atender mulheres? Ok, bem, eu posso usar todas elas, eu posso fazer um trabalho contra a fome com essas mulheres, eu posso fazer um trabalho de visão com essas mulheres, posso fazer um trabalho de diabetes com essas mulheres, mas eu tenho uma necessidade específica do clube, é um clube de interesse que precisa fazer atendimento às mulheres. Então, eu posso fazer uma atividade de serviço que seja impactante para o clube, para a comunidade que eu esteja atendendo. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma campanha de doação de absorventes para essas mulheres que estão necessitadas, uma campanha de capacitação para essas mulheres
voltarem ao mercado de trabalho e não dependerem dos maridos que tanto a agridem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar os clubes aqui a aplicar as forças e as motivações nas atividades de serviço. A gente precisa fazer atividades de serviço de impacto. E a gente só vai conseguir isso avaliando as necessidades comunitárias do clube. A gente precisa desenvolver parceria local. Lembra o lema do nosso presidente internacional, junto nós podemos. A gente pode alcançar muito, muito, muito mais quando a gente trabalha junto. Sejam parcerias com empresas, sejam parcerias com outras organizações, sejam parcerias com secretaria, com organizações municipais, estaduais. Eu acho que alguém aqui até tinha comunicado, a Terezinha falou que tinha feito uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos fazer essas parcerias, a gente consegue ter mais força, mais elementos para trabalhar e fazer uma atividade melhor de serviço. A gente precisa angariar fundo, claro. Isso é uma discussão eterna, principalmente agora na pandemia. Muita gente está saindo porque não tem dinheiro, porque não tem como aplicar, não tem mais como doar para lá. Bem, vamos fazer atividade de angariação de fundos para fazermos nossas atividades de serviços. E quando eu falo angariar fundo, não é só levantar com organizações privadas ou estaduais ou municipais, governamentais. Existe uma coisa que nós temos à nossa disposição, subsídios de LCIF. Façam projetos de atividades e serviços impactantes e peçam subsídio. Temos inúmeros subsídios para que a gente ajude o nosso impacto, para que a gente faça nossas atividades. E, claro, aqui é quem já foi GST, todo mundo aqui que é dirigente de distrito, principalmente, acho que bate nessa tecla. Temos que reportar os relatórios de serviço. Por quê? Porque quando a gente reporta relatório de serviço, mais até do que prestar contas para a Alliance Internacional, que a gente precisa prestar contas, desculpa, nós somos uma organização onde a gente recebe dinheiro, onde a gente paga para ser associado, mas a gente recebe inúmeros treinamentos, a gente precisa prestar contas do que a gente está fazendo. Lions Internacional precisa saber o que a gente faz. Tá? Mas mais do que isso, quando a gente reporta no My Lion, a gente mostra para outros leões o que a gente está fazendo. Isso pode dar ideias, pode mostrar atividades que são inovadoras, a gente pode compartilhar o nosso impacto com todo mundo. E daí a gente vê atividades do mundo inteiro. Tá? Então, temos que reportar atividades, sempre. Tá? Isso é prerrogativa mais. Você é leão, você precisa reportar. Lembrando que para reportar atividades, nós temos o presidente do clube, o secretário do clube, o administrador do clube e o GST do clube. Por que o GST do clube não reporta atividade, já que ele é responsável por programar e fazer as atividades de serviços? Então, vamos reportar, tá? Então, com esses 4 itens, e assim, eu estou falando 4 itens. Todos esses 4 itens, existem guias prontos de Lions Club que podem nos auxiliar. E aonde eu acho isso? Alguém tem ideia onde eu posso achar esses guias que nos auxiliam? Gente, site de Lions Clubes Internacional. Se eu quiser saber mais sobre nossas causas globais, coloca na busca Nossas Causas Globais. Lembrando que o site de Lions é www.lionsclub.org. Embaixo aqui eu estou pondo o endereço completo, que é o das causas globais. Mas se você entrar no lionsclubs.org e for lá na busquinha, na lupinha, escrever Nossas Causas Globais, ele vai te mandar para esta página. Onde ele vai apresentar quais são as causas, tudo isso que eu falei. Para cada causa você tem um Saiba Mais, que vai te mandar para mais lugares, vai ter recursos, vai ter exemplos do que fazer. Todos eles têm subsídios, têm formulário, ter kits de ferramentas para saber tipos de atividades a serem feitas, já está tudo lá. A gente tem que aprender a entrar no site de Lions Internacional, que a gente tem todas as ferramentas à nossa disposição, tem muito conteúdo lá. Tá? E se eu quiser ajuda, né? Onde eu encontro ajuda para, assim, eu já sei a nossa causa global, como eu fazer atividades, como eu posso bolar atividades. Existe uma coisa que chama Jornada de Serviços. Entra de novo no site www.lionsclubs.org e põe na busca a Jornada de Serviços.
você vai ser mandado para uma página que vai falar sobre a jornada de serviços, o que é essa jornada de serviços, e é estabelecido nos vários pontos que a gente chama de plano de ação, que é aprender, descobrir, agir e comemorar. Ou seja, a gente precisa aprender o que a gente precisa fazer, ter conhecimento para isso, colocar o plano em ação, agir, tá? Antes de agir, desculpa, descobrir, a gente tem que descobrir o que dá para ser feito, o que é necessário para a nossa comunidade, aí a gente coloca o plano em ação, agir, e aí a gente comemora. Ah, mas não deu certo, não foi como eu queria, ótimo, então vamos avaliar o que deu errado, e a gente volta a planejar de novo, são planos de ação. Lembre, quando a gente cria metas a serem cumpridas, se a gente não atingiu a meta, você não muda a meta, você muda o seu plano de ação. Tá? Desde que a sua meta, claro, seja factível, né? Não adianta fazer meta que não seja atingível. Mas se a meta é atingível e não deu certo, alguma coisa aconteceu de errado no meio do caminho. Então, avalie sempre o sucesso, se está dando certo. Tá? Ali embaixo ainda tem oportunidades de treinamento. Assim, nós temos muito conteúdo. Entrem no Learn, no nosso central de aprendizagem leonística. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa, a base de tudo é que, assim, nós fizemos 104 anos, né? 104, 105 já. Agora fizemos em outubro 105 anos, estamos em 2022, que nós estamos servindo. E o que isso mostrou para a gente? Que a gente pode servir cada vez mais, e quando a gente tem conhecimento, quando a gente vai atrás, a gente consegue fazer cada vez mais coisas. Vamos trabalhar para os próximos 105 anos, para termos o sucesso cada vez mais. A gente precisa saber o que a gente faz, criar a sensação de que o que a gente faz, o nosso serviço, faz a diferença no mundo. E daí a gente consegue ser feliz, deixar o nosso associado satisfeito e aumentar cada vez mais as nossas atividades, impactar as comunidades. Tá? Então, era isso que eu queria falar hoje rapidamente, né? Acho que eu cumpri aqui a meta, espero não ter extrapolado muito, João Paulo, mas está aí. E aí, assim como a gente já fez, está aberto para perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone. Muito obrigado. Nós agradecemos, companheiro Rodrigo. Muito, muito bom mesmo, muito oportuno. É aquela visão profissional que o leonismo tem que ter, né, no seu dia a dia. Então, muito, muito obrigado. E algum companheiro deseja fazer a pergunta? Companheira Isabel, está com a mão levantada. Precisa abrir seu microfone, Isabel. Seu microfone está fechado, Isabel. Precisa... Isabel, você está falando e a gente não está te ouvindo. Precisa clicar no microfone aí para abrir. Bem, mais alguém? Rodrigo, Oi, Luciano, tudo bem? Tudo bom. Tá, você falou uma coisa muito importante, a felicidade. Eu costumo dizer, né, nas nossas visitas, que a gente tem que ter felicidade, a gente tem que ter alegria naquilo que a gente faz. E a coisa mais importante, você só se agrega a um grupo se esse grupo for um grupo feliz. Com certeza. Se for um grupo triste, ninguém vai querer se agregar. Então, essa coisa da gente mostrar o nosso interior, mostrar que a gente é feliz, essa felicidade atrai pessoas. E agora a gente está até chegando no assunto do Komatsu, montando um grupo de jovens, a gente está com um clube de jovens, né? E hoje o presidente me ligou todo feliz, falou, Lucena, nós vamos colocar mais 4, porque a namorada do fulano, quando ele falou do Lions, o que era Lions, o amigo
Então, o clube de interesse especial, jovem, sendo jovem, o jovem vai atrair quem? Os jovens. Exato. Não é? Então, aquilo que essa importância de você pegar esses grupos que já existem, esses grupos que já fazem uma atividade e tentar agregar o Lions nela. É a gente ir até eles, a gente sair da nossa zona de conforto e não continuarmos nessa zona de conforto e querendo que eles venham até a gente. Então, realmente, como diz, a lei já existe, nós temos que segui-la, né? Exato. E o que você falou é bem verdade. Quando a gente fala em felicidade, é aquela coisa, quando a gente está no Lions e a gente vai para o clube, eu sempre falei isso, era uma tecla que eu batia desde o começo. O ambiente do clube é o principal. Porque se eu estiver em casa e tenho que sair, por exemplo, agora, experiência própria, se eu vou para o Lions, tá? Quando eu vou para o Lions, vou eu, a minha esposa, que também é companheira Leão, e meus 2 filhos. Agora, um tem 10, a outra tem 6, mas desde o comecinho eles eram bebezinhos, nasceram na barriga já no Lions. E quando a gente vai para lá, quanto isso não é fácil, eu tenho que atravessar São Paulo, porque meu clube, a reunião é lá na fundação, que é longe até da minha casa, apesar de ser com pé. A gente vai para lá, e daí eu falo assim, poxa, se eu for para lá, chegar numa reunião e o ambiente do clube não for bom, eu não me sentir feliz lá, óbvio que a primeira coisa que eu vou riscar da lista é ir ao Lions. Exatamente. Porque a gente tem que estar feliz para estar indo, senão a gente não vai. Assim, se a pessoa, se o ambiente do clube não é salutar, ou seja, eu vou sair de casa, ter todo o trabalho, levar as crianças, para ir para um lugar onde a gente só vai ficar ouvindo discussão, intriga, fofoca, não dá, gente, você fica em casa. Então, aqui ficou alerta, né, aos famosos donos do clube, que a gente vê tanto, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, ainda existe isso? Sim, existe. A gente consegue saber facilmente os clubes que têm dono. Quando a gente avalia, pega aquele relatório de avaliação, é fácil a gente ver qual tem dono, porque não está fazendo atividade, não está reportando nada, cada vez menos associados, é o presidente que está lá há 8, 7 anos no mandato como presidente. Então, assim, vamos ficar espertos, gente. Se o ambiente do clube for ruim, não adianta a gente fazer campanha nenhuma. A gente não consegue fazer nada. As pessoas que porventura vierem entrar, vão sair no dia seguinte. Exatamente. Então, vamos brigar. E quando você traz jovens, eu falo, quando você funda um clube de jovem, você dá esse depoimento de, poxa, olha, mais 4 vão entrar porque estão felizes. É exatamente isso. Que, assim, o que a gente tem que desejar, que esse clube tenha muito sucesso e que os outros clubes já existentes apoiem esse clube, porque a gente também vê muito disso quando você forma jovem, quando você forma um clube de jovem, às vezes os mais antigos, não é nem por mal, é por, sei lá, por acomodação, fala assim, mas eu sei mais, fica aí, e vai deixando de lado os jovens. E aí, como é que a gente vai rejuvenescer o nosso movimento? Então, assim, é fantástico isso, você conseguir fundar um clube de jovens e que já está atraindo mais jovens pela felicidade, que essa felicidade se mantenha sempre. Com certeza vai ter muito sucesso em todas as atividades. Parabéns, parabéns de verdade. Obrigada. Paulo levantou a mão? Rodrigo, boa noite. Boa noite. Rodrigo e Ricardo, vocês nos encantam hoje à noite. Queridos, Rodrigo, é a segunda vez que eu ouço você, aqui do LB4 Sul do país. Querida Pulucena, você falou com entusiasmo de jovens. E aí eu pergunto, Rodrigo, onde fica o movimento Léo? Ele não é um movimento que é moldado para essa camada da população, para eles ali dentro fazerem acontecer, os Léos serem, aliás, antes deles, os leõezinhos ou os castores, como em algum lugar se fala, que um dia poderão ser Léos e que depois poderão ser leões. O movimento Léo, ele poderia até ser considerado, sob alguns aspectos, como um clube especial, ou não, Ricardo? Rodrigo. Mas, bem, muito obrigado, queridos. Obrigado. Bem, os Léos, com certeza, têm que ser extremamente incentivados.
E quando a gente fala em trabalho Léo, a primeira vez que eu tive contato com o Léo lá atrás, eu fiquei indignado uma vez numa festiva do clube, porque colocaram os Léos, os Léos vão trabalhar com a gente. E daí eu cheguei na festiva, os Léos eram os que ficavam só recebendo ticket lá na frente, vendo convite. Esse é o trabalho para Léo? É assim que a gente quer incentivar o jovem? Pelo amor de Deus. Então, assim, quando a gente traz os jovens como Léos para trabalharem, a gente tem que trabalhar de fato. Hoje a gente tem visto Léos, movimentos Léos e Leões trabalhando junto, lado a lado, de fato, fazendo atividade de serviço. A gente, quando faz uma campanha de doação de alimentos, os Léos estão lá juntos, não estão lá para pegar o alimento, eles estão fazendo a campanha junto, eles estão conscientizando. E o segredo, eu acho, sempre falei, de a gente conseguir manter o nosso movimento funcionando, é trazer o Léo. Inclusive, para os clubes de Lions, existe hoje o Léo Leão. Então, assim, você tem um Léo que está na idade quase saindo do Léo, coloca como Léo Leão no seu clube. Não deixe-o sair do movimento. Deixe ele ficar perto, porque você está trazendo para o seu clube uma pessoa que já tem toda a instrução, vamos dizer assim, do Lion, já sabe isso na base, e traz o jovem. Ou seja, você consegue trazer sangue jovem para o clube. Agora, quando você coloca isso no clube, faça ele fazer parte do clube. Não adianta eu trazer o jovem para o clube e tudo que ele trouxer de ideia, eu falar, não, mas eu sempre fiz do mesmo jeito. Não, mas o nosso clube está acostumado a fazer isso. Isso é besteira. Ele vai sair no mês seguinte. Então, ouçam os Léos, dê vozes aos Léos. Tá? E aqui, Léos, castores, tá? A gente sabe que no LC1, no LC11 tem castores. Também, trabalhem juntos. O jovem não é o futuro do Lions, o jovem é o presente e o futuro do Lions. A gente precisa trabalhar junto. Tá? E não é simplesmente largar para o Léo ficar recebendo papelzinho, recebendo, sabe, fazendo campanha que poderia ser um estagiário da empresa. Não é isso, tá? Vamos fazer ele realmente trabalhar. Eu acho que isso é fantástico. E, Paulo, ele não funcionaria como um clube especial no Lions. Ele é do Léo, é um clube de Léos, de jovens, tá? Agora, existe um clube que chama Clube Léo Leão. Se você tem como fundar um clube Léo Leão, que são para jovens adultos, né, até 30 anos. Então, assim, inclusive tem benefícios financeiros para o jovem adulto até 30 anos que faça parte de um clube Léo Leão, onde é formado por apenas Léo Leão. Tá? Então, existe isso, entra lá no site de Lions, pessoal, aprendam que a gente tem que entrar no site de Lions Internacional, lá tem tudo que a gente precisa, e procura lá Léo Leão, vocês vão ver que tem o jovem adulto, ele tem desconto, metade, se eu não me engano, é 50% da taxa internacional, se ele fizer parte do Clube Léo Leão, jovens até 30 anos. Aurora, você levantou a mão? Pode falar. Levantei sim. Só para completar, só para falar com o companheiro Paulo, que nós temos o Estatuto da Juventude. Nós não temos só o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Juventude também. E quando a nossa DG, o Luciana, ela criou esse clube de jovens, foi justamente ela pensando no Estatuto da Juventude, onde eles vão até os 30 anos. Então, a faixa etária desses nossos jovens, desse novo clube, ele extrapolou já o de Léos. Ele já está indo para a juventude mesmo, mexendo com o Estatuto da Juventude. Eles estão acima da idade de Léo. Por isso que o nosso clube de jovens não foi formado Léo. Não é isso, companheira Luciana? Exatamente. São jovens líderes empresários. Perfeito. Melhor impossível. É ótimo, é exatamente isso que a gente precisa. O Komatsu até já pôs aí no chat o link para o programa Léo Leão. E eu estou vendo aqui no chat também, tem uma pergunta da companheira Tioca. Como melhorar o ambiente do clube? Essa é uma pergunta boa. Bem, primeira coisa, ouça os seus associados. Tá? Não queira impor nada. Existe, inclusive, um manual de Lions Internacional que chama O Seu Clube e a Sua Maneira, que permite que você mude um pouco a sua reunião, permite ter liberdade para que o seu clube se sinta motivado. Então,
eu sempre acho assim, melhorar o ambiente do clube, acabe com as fofocas, acabe com a politicagem, acabe com as intrigas no clube. Ninguém vai para um lugar que seja só para ouvir isso. Segundo, ouça os seus associados, vê se você está fazendo atividades que eles querem fazer, descubra o que cada associado tem de bom. Às vezes você tem associado que é ótimo para fazer atividade de fome, tem associado que é ótimo para fazer coisa de diabetes, meio ambiente. Ouça o que eles têm a oferecer. Terceiro, dê treinamentos. A gente, quando tem conhecimento, a gente ama o que faz, a gente sabe do que a gente está fazendo. E faça, claro, a base de qualquer clube, faça atividades de serviço. A gente sempre atrai, eu sempre falei que o melhor caminho, mais do que uma campanha de fazer campanha para recrutar associados, não faça atividade de serviços. A pessoa que se interessar em entrar no Lions por uma atividade de serviços, ela já vem com o perfil de Lions. Ela já vem para servir, é isso que ela quer, e é isso que a gente quer. A gente não precisa de associado que vem só para pagar mensalidade e não faz nada. A gente precisa de associado que queira trabalhar, para a gente servir cada vez mais. Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer e para melhorar o ambiente de clube. Transforme suas reuniões, elas têm que ser objetivas, produtivas, faça acontecer, faça ter motivação dentro. Para quê? Para que o associado se sinta satisfeito. É a famosa frase que a gente ouvia do Sobral: faça o semelhante sentir necessário. O seu associado tem que se sentir necessário, fazer parte do clube. Conte a ele o que está fazendo e você vai ver, com certeza, o ambiente melhora. E o principal, acabe com a politicagem no clube. Isso acaba com qualquer coisa. Oi, Rodrigo. Você falou uma coisa muito importante aí, de ouvir o associado, né? Dar voz ao associado. E o que a gente precisa? Eu posso falar porque o nosso distrito tem 70 anos, né? É o distrito mais antigo do Brasil. E nós precisamos renovar. E para a gente renovar, a gente precisa ouvir quem? Ouvir o jovem. Então, eu acho muito importante você estar aí nos proferindo essa palestra maravilhosa. Eu tenho certeza que você é o orgulho de todos nós. Você é jovem, não é, Ricardo? E está aí. Eu acho que é isso. Isso é o renovar. É a gente ouvir, a gente aprender com o jovem. Quando eu falo isso, não é demagogia minha, não. A gente aprende com o jovem. O jovem nos traz a renovação, nos traz a modernidade, nos traz aquela coisa de fazer direto, de ser assertivo, da gente ir direto ao tema, direto ao assunto, da gente condensar o tema. Uma reunião que daria 2 horas, o jovem faz ela em meia hora e dá o seu recado. É isso que a gente tem que fazer, é aprender a ouvir. Com certeza. E obrigado pelas palavras. Nada, obrigado. Que isso. Mais algum companheiro, companheira? Eu quero aqui agradecer ao companheiro Ricardo, companheiro Rodrigo. Por favor, companheira. A primeira VDG Nasra, pode falar. Isso, por favor, Nada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero cumprimentar os 2 instrutores aí pelas palestras que foram maravilhosas. E gostaria só de acrescentar um comentário sobre os jovens nos clubes. Então, aqui nós tivemos essa experiência do Léo trazer para fundamos o núcleo, né, de Léo Leão, e hoje eles estão dentro do clube. Isso deu uma vida ao clube, porque com a pandemia os idosos não quiseram mais nem sair de casa. Então o clube estava praticamente assim morto. Tinha uma contribuição financeira, porém, para as atividades não tinha ninguém. Então, essa juventude veio e colocaram vida nova no clube. E o que nós fizemos? Nós mesclamos os cargos,
por exemplo, colocamos, para não menosprezar os antigos, né, os mais velhos, nós colocamos um cargo e um novo como adjunto. Então, você falou sobre o GST, por que o GST não lança também as atividades? Mas é que, geralmente, esses cargos estão com os mais velhos, e eles não sabem manipular o computador, não sabem lidar com essa tecnologia. Então, por isso, colocamos os novos junto com eles, e foi maravilhoso, porque aproveitamos, instruímos os novos a aceitarem a experiência dos idosos, instruímos os idosos também, que nós sabemos, né, que eles colocam resistência para aceitar os novos, mas nós conversamos com eles e eles aceitaram, unimos as atividades. Foi maravilhoso. Está sendo uma experiência maravilhosa. Com certeza. Eu acho que dar oportunidade para os jovens, principalmente no momento que a gente tem agora, que é tudo online, eletrônico, principalmente em reportar coisas, é extremamente necessário. Tá? Então, assim, quando a gente fala de colocar o jovem, e estou falando jovem, não precisa ser só de idade, tá? Não precisa ser Léo totalmente. Claro que quanto mais jovem, melhor, se estiver interessado. Mas, para ter uma ideia, no nosso clube, a gente teve uma associada que entrou em abril do ano passado. Tá? Então, ela ficou, na gestão passada, ela entrou finalzinho de abril. Então, ela ficou final de abril, maio e junho. Em julho, nesta gestão, nós demos para ela o cargo de GST do clube. E daí ela falou, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu estou acabando, sou nova entrada, sou nova associada, não sei nem. Eu falei, não, a gente está junto. A gente está aqui para ajudar você no que for preciso. A gente vai treinar você, vamos dar conhecimento. E hoje, ela se mostrou assim, uma pessoa mais do que competente, porque ela tem fôlego, ela tem vontade de fazer cada vez mais e trabalha que nem uma coisa. E, claro, quando ela precisa de ajuda, a gente está do lado. Então, assim, o importante, quando a gente fala de trazer o jovem para o clube, a gente tem que quebrar essa cultura de que, olha, o jovem vai tirar o lugar do mais velho. Não. Ele tem que estar junto, todo mundo junto, porque é o que você falou, o jovem vai ter a vontade de trabalhar, vai ter o fôlego para trabalhar junto, e isso vai fazer o mais idoso também participar. Porque a alegria, que a gente falou, e o entusiasmo contagia. Então, se seu clube começa a trabalhar e fazer coisas, todo mundo, na hora que você vai ver, está todo mundo participando. E o contrário também, tá? A chateação, o marasmo também contagia. Então, se seu clube começa a não fazer nada, cada vez mais os associados vão fazer menos. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Vamos manter o clube ativo, trabalhando. Com isso, todo mundo vai ficar satisfeito e funcionar cada vez mais. Tá? Se não for estender muito, eu queria só fazer uma colocação, uma pergunta, sei lá, uma opinião, pedir uma opinião de como fazer. O que eu percebo hoje, companheiro, é que muitas pessoas também estão procurando para entrar no Lions com o intuito somente do Lions ajudá-los, e não eles ajudarem o Lions. Entendeu? Como fazer nessa situação? Isso precisa ser bem claro antes, você precisa mostrar o que é Lions. E uma coisa que às vezes o pessoal fala assim, Rodrigo, você é muito chato, mas eu sou chato mesmo. Nessa hora, você precisa falar para a pessoa que vai entrar para o Lions que ela está se comprometendo a fazer atividade de serviço e que ela vai ter um custo para isso. Tá? Porque uma coisa que a gente vê é que no meio do caminho, a gente traz um monte de associado, e daí no meio do caminho o pessoal fala assim, eu não sabia que eu ia ter que pagar. E daí vira aquele associado que vai criando uma bola de dívidas dentro do clube, e daí o clube vai ter que assumir e começa a criar brigas internas. Por quê? Porque não foi avisado lá atrás. Então, assim, precisa ser instruído. O novo associado, quando você traz alguém para o associado, precisa mostrar que nós temos, vamos dizer assim, direitos e deveres para com Lions. A gente
ganha muito, a gente recebe muito de reconhecimento, mas a gente tem que doar muito também. Não é simplesmente entrar no movimento para dizer, eu sou do Lions. Se você é do Lions, você tem que fazer valer isso também. Tá? Então, assim, você tem que mostrar que para você poder usar a marca do Lions, ela tem um valor, ela existe uma credibilidade, uma seriedade, uma organização séria. Você precisa ter custos e trabalhar, senão nada mais vai para frente. Senão vai virar uma bola de neve que só vai dar problema e o clube fecha logo depois. Então, toda vez que alguém vier perguntar alguma coisa, mostre tudo que é feito, tudo que é legal, tudo que funciona, mas mostre que também tem deveres a serem cumpridos. Maravilha, nós temos a companheira... cadê aqui? Tioca Maria, pronunciei certo? Falou? Não, isso é para o Rodrigo, a minha mensagem. Sim, perdão, desculpa. Valeu. Desculpa, então. Companheiros, mais algum companheiro deseja fazer uso da palavra? Eu agradeço aí a todos que estão participando, principalmente do Distrito LC5, que eu vejo aí realmente aquelas que se destacam, aquelas pessoas que realmente estão aprendendo. Então, isso me deixa muito feliz, estamos trabalhando muito forte, e realmente o PDG Ricardo, o Márcio, o Rodrigo, muito obrigado, porque, na verdade, vocês trouxeram um ânimo muito grande a todos nós. Querida companheira Pulucena, companheira do colegiado, que realmente tem se destacado, parabéns pela fundação do clube. Estamos aqui trabalhando e, se Deus quiser, estaremos colaborando também da mesma forma, e conte sempre conosco, mandando aquelas mensagens para que nós devemos divulgar, e estaremos sempre divulgando para que nós tenhamos leões que realmente queiram aprender e estar conosco, colaborando com a governadoria. É isso que é importante. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, e agradeço mais uma vez o companheiro Ricardo, o companheiro Rodrigo, e cada um aqui, depois tiver um questionamento, uma pergunta, uma contestação, pode mandar mensagem para a gente, para eles, que em conjunto nós vamos ajudando a todos. O importante é caminharmos juntos e unidos. Muito obrigado. Então, a palavra com o companheiro Ricardo, o companheiro Rodrigo, para suas considerações, e vamos encerrar nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Acho que foi uma noite extremamente produtiva, agradável. Agradeço muito ao João Paulo por estar organizando essa semana aí de discussões, né? Acho que o João Paulo é um companheiro incansável, está numa luta aí muito grande pelo desenvolvimento do quadro associativo no Distrito Múltiplo ABC, e nós temos um desafio enorme de crescermos 50% do quadro associativo até 2025. Então, acho que essa é uma questão vital para nós, e gostaria de parabenizar o meu companheiro nessa noite aqui, de apresentações, o meu amigo Rodrigo Lavieri, agradecer pelo seu empenho, né, agradecer, enfim, pela noite agradável que o Rodrigo nos proporcionou aqui, uma discussão muito especial sobre o serviço. Estamos sempre às ordens para quaisquer dúvidas, comentários, pode utilizar o nosso WhatsApp, e-mail, enfim, todos os meios de comunicação. E eu gostaria de agradecer de uma forma muito especial, eu vejo aqui vários governadores do distrito do ano, né? João Claudino, que chegou um pouco depois, enfim, pelo comprometimento que vocês têm. Esse é o ano de vocês, esse é o ano que vocês precisam fazer as coisas acontecerem, e definitivamente esse nosso mundo é um mundo híbrido, né? Nós temos as plataformas virtuais como um meio de interação fantástico, e eu acho que vocês estão sabendo tirar um bom proveito desse espaço, e espero que vocês tenham um grande resultado nesse ano leonístico.
Uma boa noite a todos, nossos agradecimentos a cada um dos participantes que estiveram aqui. Muito agradecido pela oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer também, primeiro ao João Paulo, dar os parabéns por realmente organizar essa semana, que vai ser fantástica. Parabenizar mais uma vez o PDG Komatsu, né, meu grande mestre aí, a quem, quando eu soube que ia falar no mesmo dia dele, eu falei, meu Deus, eu me ferrei legal, porque como é que eu vou falar tendo depois da fala do Komatsu, não vai dar certo, né? Mas foi muito bom, adorei estar aqui com vocês hoje, agradeço a todos, realmente, eu estou vendo aqui pelas pessoas, muitos conhecidos, outros que eu não conheço pessoalmente, só de nome. Muito bom ver um Brasil inteiro aqui, a gente está vendo gente de todos os distritos aqui, muitos participando, muitos comentários ótimos, uma troca de experiência fantástica. Agradeço já por todos os elogios, palavras que me dirigiram, e parabéns, porque eu acho que assim, é só com essa troca de experiência mesmo, com essa vivência que a gente tem, que a gente consegue realmente trabalhar cada vez mais e conseguir o sucesso, porque experiências de sucesso, e mesmo que não sejam de sucesso, fazem a gente crescer muito e nos desenvolver. E é isso que a gente precisa. Se um ponto bom da pandemia, que a gente pode dizer, foi ter esses encontros virtuais, onde a gente pode ver todo mundo de longe estando perto, e trocar essas experiências, engrandecer nosso conhecimento. Mais uma vez, foi fantástico, uma noite. Acredito que essa semana, depois dessa semana, a gente vai finalizar assim, com muita conhecimento a mais e experiências para a gente conseguir atingir as nossas metas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, parabéns, João Paulo, por uma vez, e obrigado a todos vocês que ficaram na sala aqui, que aguentaram a me ouvir, e ouvir o Komatsu aqui também. Parabéns a todos. Muito obrigado, parabéns a todos, boa noite, que Deus nos abençoe, e até amanhã, se Deus quiser. Eu quero também aproveitar a oportunidade para, primeiramente, parabenizar ao PDG João Paulo pela brilhante organização, alegre e abençoada. Quero também parabenizar ao PDG Ricardo e qual é o meu nome? Rodrigo, dois grandes mestres que nos proporcionou muito conhecimento e uma noite maravilhosa. A gente fica assim muito feliz, né? E transmitir alegria também, né? Passou alegria para a gente, e que a gente pretende passar essas informações, essa alegria, esse momento positivo para os nossos clubes, né? Nosso clube. Então, a gente só tem que agradecer também a Deus por nos proporcionar esse momento tão feliz, tão alegre, e conhecer muita gente aqui, mesmo que virtualmente, né? Muito obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês, e aceite de coração o nosso carinhoso abraço fraternal. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Obrigado. Tchau para vocês aí.